Gravando. Então vamos lá, senhores. Finalmente aqui consegui habilitar os serviços. Estamos gravando a aula aí para acesso futuro depois de vocês. Vocês terem condição aí de assistir o conteúdo. Sempre lembrando, quem tiver algum problema com a disponibilidade de imagem aí, alguma coisa do tipo, né, se ausente da aula. E posteriormente vocês vão ter acesso aí à configuração disso. Nosso objetivo hoje é mostrar mais algumas funções específicas aí dentro do que se pode fazer de um sistema de supervisão. Tá? Então, para isso, a gente vai utilizar na aula de hoje a ideia do simulador. Estou pegando aqui 3 variáveis de input registers, ou seja, eu posso estar simulando aqui como por exemplo, 3 sensores de temperatura. Três sensores de temperatura em diversas escalas aí ocorrendo. Eu coloquei uma simulação aqui de uma variável crescente e 2 variáveis randômicas aqui que vão ficar oscilando ao longo de uma determinada leitura. Tá? O que é o nosso objetivo de hoje? É apresentar aqui 3 funções básicas. A primeira delas, a possibilidade de criação de páginas de leitura. Então você pode ter uma página com uma parte da informação, outra página no supervisório com outra possibilidade de informação. Tá? Vamos refrisar essa questão aí do equacionamento da conversão numérica, né? Transformar essa grandeza aqui, eu pus uma grandeza de 10 bits, ou seja, de 0 a 1024. Vamos trabalhar em 3 escalas aí. Vamos definir um padrão qualquer aí para transformar essas escalas. E dentro dessas escalas, a gente vai trabalhar com aquilo que a gente chama de tela de registro de alarme. Tá? Então, eu posso, dentro de um sistema de supervisão, fazer um histórico de valores aí que estejam sendo atingidos, desejáveis ou indesejáveis. Então, isso é possível de ser configurado também dentro de um sistema de supervisão. Tá? Então vamos lá. Novamente, alteração de telas, conversão grandeza decimal para uma grandeza real física, histórico de alarmes e por último o que a gente chama de trend history, é um gráfico histórico baseado nas grandezas que estarão ocorrendo aqui. Então como é que eu interpreto isso, né? É o tal do gráfico de tendência. Qual é a tendência que esse número está ocorrendo se ele continuar dessa forma, se ela permanecer nesse tipo de variação. Então são quatro informaçõezinhas aqui básicas que eu devo apresentar para vocês e que quem tiver a possibilidade depois de estar simulando isso em casa, tiver as ferramentas, né, e o interesse de estar fazendo isso daí, eu acho que ela vai edificar e vai valer a pena. Então, o primeiro ponto que a gente fala, né, sempre na criação da nova aplicação, vamos criar uma nova aplicação aqui. Quarto Z, aula 3. Aquela rotina que a gente sempre utiliza de configuração do driver. Driver Modbus. Configuração no Extras. Como são leituras analógicas, eu tenho que adicionar um novo operando aqui, o operando 8, na configuração 4, 16 e Word. Operando 8 carregado. Estou trabalhando em Modbus TCP. Estou trabalhando com uma interface Ethernet. E o meu endereço do meu dispositivo é o próprio equipamento, para 92.16808. Né? O meu simulador é a minha própria máquina. Tags. Vou colocar um novo tag do tipo PLC. 3 grandezas. Vou
Vou chamar de decimal 1, 2, 3. Nossa configuração aí de 12. N2 operando 8. Endereço 1. Fazendo a leitura, ok. Decimal 2. 12. Operando 8. Endereço 2, que é a segunda variável aqui, ó. É o 916, 761. 233 também está funcionando. E o nosso decimal 3, que é o 12, operando 8, endereço 3. 3 leituras executando de forma correta. Até aqui tudo bem? Tudo bem. Vamos adicionar novo tag. Tipo expressão. Escala real. Escala real 1, escala real 2, escala real 3. Vamos imaginar que esse 0 a 1024 corresponde a uma escala de 0 a 100 graus Celsius. Ok? Então eu tenho que fazer o quê? Pegar esse valor aqui, que é o decimal. Vezes de 0 a 100, 100 graus Celsius. Dividido por quanto? 1024. É uma grandeza de 10 bits. 1024 não, né? 1023 é o 2 elevado a n menos 1. Então essa aqui vai ser a minha grandeza decimal na escala real. No errors. Estou trabalhando numa escala de 0 a 100 graus Celsius. Escala 2. É o decimal 2. Me dê uma sugestão de escala. Vamos lá, senhores. Pode ser 0 a 20 volts. Decimal 1. Estamos falando de uma escala de 0 a 100 graus Celsius. Decimal 2. Estaremos falando de uma escala de 0 a 20 volts. Tá bom, vamos colocar uma escala de 0 a 20 volts. E o decimal 3, vamos brincar um pouquinho direito aqui. Escala de menos 15 a 75 PSI. Ok? Coisinha básica para a gente trabalhar aqui. Se é uma escala de 0 a 20, o que eu ler? Vou fazer vezes 20 dividido por 1024, 23. Né? Lembrando que quem é o K? LFE dividido 2 elevado a N menos 1. Certo? Fundo de escala 20, 2 elevado a N. 2 elevado a décima, 1024, menos 1, 1023. Então aqui, ó, é o LFE dividido por 1023.
E aqui? É o decimal 3. Vezes quem? Qual é o span aqui, pessoal? Só para a gente relembrar o conteúdo. Dá 90? Então é o decimal vezes 90. Dividido por 1023. A questão é, o início da escala não começa no menos 15? Isso quer dizer o quê? Que quando essa leitura aqui, todo esse pacote for 0, eu tenho que fazer 0 menos 15. Quando esse pacote for 90, eu tenho que fazer 90 menos 15 para bater o 75. Eu não posso mudar a regra de funcionamento. Eu tenho que linearizar isso aqui, né? Tá fazendo sentido? Do porquê daquelas aulas que a gente fez lá? Para a gente ter essa tranquilidade nesse momento? Faz sentido. Tudo bem, Leonardo? Beleza. Tava até curioso para ver como é que você ia fazer o menos 15. Então vamos lá. Primeiro a gente vai criar. O drive está funcionando, os tags estão funcionando. Tela. Vamos criar 3 telas. Nova. Então eu vou ter uma tela 1, chamada de tela 1. Vou ter uma tela 2, chamada de tela 2. Vou ter uma tela 3, chamada de tela 3. Por que eu estou colocando esses números aqui? Ó? Simples. Primeiro porque ele não está vindo, né? Tá vendo que aqui, ó, no Organizer, eu tenho a identificação da tela? Tela 1, 2, 3. Tudo bem? Sim. Eu tenho 3 telas aqui, ó. Quem que é quem? Não dá para saber. Então, o que eu tenho que fazer? Nesse campo aqui, o software busca pelo título. Então, eu sempre tenho que procurar deixar um nome idêntico ao título. Porque, independente da referência que o software puxar agora, eu tenho a mesma referência. Tudo bem? Então, se eu quero trabalhar na tela 1, eu vou vir aqui, tela 1. Se eu quero trabalhar na 2, eu venho aqui, tela 2, e assim por diante. Ok? Vamos chamar a tela 3 a tela de teste. Então, vamos colocar um texto. Um display do tipo texto. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Texto. Tamanho. Moldura. Não quero moldura. Testes. Ela pode ser transparente ou não. Posso ter um fundo diferenciado ou não na fonte. Tamanho de fonte. Posso dar o tamanho que eu quiser. Tá aqui, tela de teste. Posso fazer um Ctrl C na tela 3, na tela 2. Ele cola exatamente onde ela estava, tá vendo? Eu posso fazer também na tela 1. Só que na tela 1 eu não quero escrever aqui tela de testes. Eu quero escrever tela principal.
ou tela 1. Tela secundária, ou também tela 2. Então eu vou identificar as minhas telas da forma que eu quiser. Tela 3, telas de testes, também denominada tela 3. Eu coloco a referência que eu quiser, do jeito que eu quiser. Tá aqui, tela principal. Mas e aí, como é que eu troco de tela aqui então, professor? Simples. A gente cria aqui 2 botões. Ups, 2 botões, não 3 botões. Pode ser do tipo momentâneo, não precisa ser liga-desliga. Se eu estou na tela 3, para quais telas eu posso ir? Então eu tenho que fazer um botão para a tela 2, lá, ir para a tela 2. Qual a mensagem? Tela 2. E quando estiver ligado? Tela 2. E esse outro botão? Se eu estou na tela 3, tela 1. Tela 1. Tela 1. E aí, o que eu posso fazer, senhores? Selecionar isso aqui, Ctrl C, ir para a tela 2 e ir para a tela 1. Na tela 1, o que eu posso fazer? Ou eu vou para 2 ou eu vou para a tela 3. Venho aqui, troco a mensagem. Essa operação que eu estou fazendo aqui, por mais simples que pareça, ela se parece lógica para vocês ou não? Eu estou indo muito rápido, tá tranquilo, como é que tá isso? Tá de boa, tá pouco Pra mim tá tranquilo. É. Então, ó, estando na tela 2, eu posso ir para a tela 1. Ou estando na tela 2, eu também posso ir para a tela 3. Ops. E estando na tela 3, eu só posso ir para a tela 1 e para a tela 2. Deixa na ordem bonitinho, né? Tela 1. Tela 1, tela 1. Tela 2. 2. 2. Muito bem. Ó, nós criamos 3 telas. Em cada tela eu tenho 2 botões de acesso. Não faz sentido eu estar na tela 3 e criar um botão tela 3 aqui, né? Então, vamos ver como é que fica a aplicação? Ó, estou na tela 1, a tela principal. Da principal eu posso ir para 2 ou para 3. Se eu clicar na 2, fui para a tela 2. Na tela 2 eu posso ir para 1 ou para 3. Fui para a tela 3. Da 3 posso voltar para 1. Da 1 posso ir para 3. Da 3 posso ir para 2. Da 2 posso ir para 3. E percebam que quando você faz uma copy-paste, tá vendo que parece que o objeto não está saindo do lugar? Não tem diferença na formatação de uma tela primária da tela secundária. Por quê? Porque quando eu colo essa referência na outra tela, ela já puxa exatamente o enquadramento de cada um desses objetos. Ó, se eu der 2 cliques aqui,
Tamanho e posição. 11, 84, 548, 38. Tela 1. 11, 84, 548, 38. Tá vendo? Tá na mesma referência que nas outras duas telas. Até aqui alguma dúvida? Não. Vamos lá, próxima etapa. Tela 3 eu falei que é a tela de teste, certo? Então vamos, qual que é o teste que eu preciso saber aqui? Preciso pegar a referência decimal e preciso pegar o que? A referência na escala real, tudo bem? Então vamos lá, criar aqui, formato, geral, fonte. Eu quero uma fonte de 14 para a expressão do número. Fonte 18, 16, negrito. Ctrl C, Ctrl V. Mesmo padrão. Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui eu vou mostrar as grandezas decimais. Decimal 1. Vai puxar do tag decimal 1. Decimal 2. Vai puxar do tag decimal 2. Decimal 3. Vai puxar do tag decimal 3. E aqui? Escala de 0 a 100 graus Celsius. Qual é o tag? Escala real. Escala de 0 a 20 volts. Escala decimal 2. Escala de menos 15 a 75 PSI. Escala real 3. Professor, eu acho que no 2 você colocou o tag errado. Vamos ver. Coloquei errado. Obrigado pela observação. Real 2. Conferir o primeiro de novo. Escala real. Escala real de 0 a 100 graus Celsius. Ó,
eu posso colocar tanto um prefixo. O que é um prefixo? É algo que eu escrevo antes da grandeza. Leitura de. A grandeza vai aparecer aqui no meio. E o sufixo é o que aparece depois da grandeza. Graus Celsius. Esse é um detalhe. Outro detalhe. Quantas casas depois da vírgula eu quero considerar aqui? Ó? Eu posso considerar, por exemplo, 2 casas depois da vírgula. 4 casas depois da vírgula. Depende da precisão da minha leitura. Então, quando eu falo de escala decimal, não faz sentido eu contar casas depois da vírgula, certo? Agora, quando eu faço uma equação, sempre vai ter um número quebradinho aqui. E esse número quebradinho a gente pode explicitar ele em algumas casas depois da vírgula. Ok? Então, ó, também faz parte das propriedades do display. E aqui, vamos lá, formato. Leitura de volts. Vamos colocar 2 casas também depois da vírgula. Leitura de x PSI. Vamos colocar também 2 casas depois da vírgula. E aí a gente vai fazer o teste. Ah, mas eu não desenhei a tela 1 ainda. Vamos lá direto para a tela 3. Dado do simulador. Aqui não dá para aumentar essa fonte. Não dá. Posso tirar a autossimulação momentaneamente. E forçar valores de teste. Ó. Quando eu tiver 0, o que eu quero que apareça lá? 0 graus Celsius. Quando eu tiver 1024, o que eu quero que apareça aqui? 100 graus Celsius. Não é 1024, é 1023, desculpa. Errei na conta. 100 graus Celsius. 512 vai ser algo perto de 50. 50,05. 256 vai ser perto de 25. 128 vai ser perto de 12,5. Ok? Eu estou trabalhando com divisão da divisão da divisão da divisão, então fica fácil prever qual é o valor esperado aqui. Então, se a minha conversão está funcionando, eu posso voltar para a autossimulação, incremental, de 5 em 5, até 1023. Vamos para a segunda leitura aqui. Desabilitar. 1023, tem que dar quanto aqui? 20 volts. 20 volts. 512. Algo perto do 10. 256. Algo perto do 5. 128. Algo perto de 2,5. Tranquilo? Incremental. Por último, não menos importante, zero tem que dar quanto? Menos 15. 1023. 75. 512. 90 por 2, 45. Vai dar 30.
Menos 15, 30. Olha lá. 256. 128. E por aí vai. Ok, senhores? Confirmado que a matemática aqui funciona, não funciona? Funciona. Vamos lá. Mais uma etapa dessa configuração. Nós falamos aí de trabalhar com alarmes, correto? Vamos colocar alarmes inicialmente só superiores. Esse processo de 0 a 100 graus não pode passar de, sei lá, 80 graus Celsius. De 20 volts não pode passar de 16,75 volts. E aqui? Não pode baixar de menos 10 PSI. Menor que, maior que, maior que. Ok? Os parâmetros aqui para a gente trabalhar. Muito bem. Esse alarme está onde? No decimal ou na escala real? Estamos falando de escala real, correto? É na real, né? Então eu vou trabalhar com os alarmes aqui, ó. Eu não posso trabalhar aqui. Senão eu tenho que fazer essa conta aqui. 80 graus Celsius corresponde a quanto na escala de 1024? Tá? Se o meu alarme está na escala real, eu tenho que trabalhar a condição de alarme onde eu tenho a escala real, onde eu tenho o equacionamento. Em cada um desses tags existe aqui um campo chamado alarmes. E esse alarme eu posso habilitar aqui qualquer um dos 4 possíveis imagináveis. Ele tem o que ele chama de low, low, ou seja, muito, muito baixo. Low, que ele chama de baixo. High, que ele chama de alto. High, high, que ele chama de muito alto. Então vamos considerar que eu não quero um alarme maior que 80 graus Celsius. Então vou colocar um high de quanto? 80. Posso ou não colocar um comentário, não vou fazer isso no momento. E definir aqui, ó, escala real 1, o meu alarme de alto é quando ele passa de 80 graus. Minha escala real 2. Meu alarme de alto é quando ele passa de 16,75. E eu não lembro se esse software aqui é vírgula ou se é ponto. Eu vou deixar o vírgula, a gente vai fazer o teste. E a minha escala real 3? Onde que eu tenho que colocar esse menos 10 aqui? Não é menor que? No LOL. Então tem que colocar menor que menos 10.
Eu posso monitorar o tag high. Como? Cadê? High limit. Eu acho que é isso aqui. Vamos fazer um teste. Aqui ele não mostra. Não é que aqui ele não mostra. Eu tipo liga e desliga. Tem coisa que demora um pouquinho para a gente lembrar, mas a gente lembra. Vamos entrar aí, vamos lá. 1000. Agora se nós conseguimos se o Sobrinho não quiser ver, eu disse. Não é assim que a gente lembra. Bom, vamos lá. Tela de testes, né? Vamos para a tela 2. O jeito mais correto de fazer o monitoramento de alarme tá aqui, ó. Esse sininho me permite criar uma tela. Mesma largura, alinhado à esquerda. Perfeito. Que pode ser um alarme resumido ou pode ser um histórico, tá? Já vamos falar sobre esse resumido e histórico. Qual é a mensagem que eu quero que apareça? Por exemplo, data, hora, tipo de alarme. Se tem prioridade ou não, não interessa, tem alarme. O estado do alarme. Posso colocar ou não o comentário? Lembra lá que tinha um comentário? Ó. Posso colocar ou não esse comentário? Posso colocar o valor com determinado tamanho, determinada precisão. E posso colocar o nome do tag. Tá? Ou seja, qual é o tag que está apresentando esse valor de alarme. Posso alterar as fontes aqui também. Eu vou mudar para a gente poder ter um pouquinho mais de visibilidade no nosso modelo. Tamanho e posição. Moldura. Tela de alarmes da aplicação. Também posso alterar aqui o tamanho de fonte. Negrito. E aqui é onde eu faço o gerenciamento. Cadê? Tá. Vamos rodar a aplicação. Tela 2. Tá vendo? Ó? Ele já está me dando um valor de alarme. Por quê? Porque o valor real da leitura da escala real, que não estou conseguindo enxergar o número inteiro aqui, está em 90.91. Provavelmente é a escala 1 isso aqui. Olha lá. Quando eu pôr 1023, pronto, zerou.
Na escala 2, quando eu colocar 1000, ele também vai chegar próximo dos 16 volts. Olha lá. 19 volts 75. E é vírgula mesmo que ele está lendo. Então tá certo. Para a gente facilitar a nossa vida, eu posso simplesmente copiar esses valores aqui e jogar na tela 2. Para a gente saber exatamente o que é que está acontecendo com as grandezas. Ó, só o alarme negativo que não está dando, não está sendo capaz de gerenciar aqui. Ó. Voltar, cadê? Vamos tirar esse randômico, vamos colocar um incremental de 1 em 1. Assim, ó. Menos 14. Tá vendo? Quando ele subir de menos 10, esse alarme de low desaparece. 13, 12. 11. 10.7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Deixou de ser um alarme. Tudo bem aqui? E se eu quiser armazenar todos os históricos, todos os alarmes que ocorreram ao longo do meu dia, da minha hora de operação. Então eu habilito aqui, ó, eu não quero resumido, eu quero um histórico do que aconteceu ao longo desse período. Eu lembro que tem um recurso para a gente fazer essa separação dessas palavras aqui. E eu não vou lembrar exatamente onde que é isso, mas eu acho que não é o foco da nossa aula gerar um especialista aqui no Elipse. Depois a gente tem que pegar essas referências aqui, talvez fazer uma busca aí e lembrar no manual. Eu realmente não lembro como é que faz isso aqui. Mas eu sei que dá para a gente fazer uma separação mais interessante, espaçada entre essas palavras aqui, tá? Mas o objetivo aqui era mostrar o seguinte, alarmes funcionam. E na tela 1? Na tela 1 a gente vai fazer o tal do Trend Graph, ou gráfico, o histórico de gráfico, histórico de ocorrência. Tá? Então, ao longo de um determinado tempo, as grandezas vão subir e vão desaparecer aqui, de acordo com o que estiver ocorrendo na minha tela. Tá? Vamos configurar essa tela aqui, então. Vamos dar 2 cliques nela. Muito bem. Tempo versus o dado. Intervalo de 10 segundos. Isso quer dizer o quê?
Do início do gráfico até o final do gráfico, eu vou ter 10 segundos. E se eu quiser 1 minuto aqui, eu tenho que colocar 60 segundos. Se eu quiser 10 minutos, eu tenho que colocar 600 segundos e assim por diante. Tá? Vamos começar com 1 minuto. Pedindo uma atualização a cada meio segundo, com um buffer de 4.096 pontos por pena. Já vamos descobrir o que é esse pontos por pena. Tempo real, somente quando a tendência está no topo. Tempo real, coleta de dados, aqui eu não mexo. Gráfico, qual é a escala que eu vou trabalhar? Então aqui a gente tem uma questão a ser resolvida. Qual é a questão? Eu tenho uma escala aqui de 0 a 100 graus Celsius, eu tenho uma escala de 0 a 20, eu tenho uma escala de menos 15 a 75. Se eu quiser mostrar os 3 gráficos na mesma tela, eu vou ter que escolher a menor das menores referências e a maior das maiores referências. Limite superior, 100. Limite inferior, menos 15. Detalhe, como o menos 15 vai ficar bem em cima da linha, praticamente você não vai conseguir visualizar quando eu estiver no menos 15. Então o que eu faço? Eu dou uma margem de segurança para trabalhar. Eu vou trabalhar do menos 20 até o 105. Dessa forma, eu vou ter como visualizar o menos 20, o menos 15, quer dizer, e um mais 100 quando eles ocorrerem. Posso deixar esse gráfico um pouquinho mais rico, alterando o número de linhas em X, o número de gráficos de linha em X. Posso pedir 8, por exemplo. 3 linhas em X, 5 linhas em X, por aí vai. E linhas em Y, posso pedir 5 linhas em Y. Três, 7. Agora não dá não, agora não dá não. 9, 11, 9. É meio chatinho, mas ele vai configurar. Exibir a régua do lado de cima, só do lado de baixo. Grade rolante, quero a grade rolante, não, quero ela fixa. Posso expressar algum texto se eu quiser. Escala normal, escala logarítmica, fator de potência. Então também posso mexer nessas escalas aqui, tá? A questão é, o que vai aparecer nesse gráfico? Vai aparecer aquilo que a gente chama de pena. Já ouviram falar de caneta tinteiro, caneta pena? Isso aqui, ó. Então eu vou precisar de 3 penas aqui no caso. A primeira, temperatura. A segunda, volts. A terceira, PSI. Quando eu clico aqui, ele me permite selecionar o tag que eu quero referenciar. Então, na temperatura, eu sei que é o meu escala real 1. Clico em escala real 1, copiar no script. Quando eu clico aqui, é o escala real 2, que é o volts, copiar no script. Quando eu clico aqui, é o escala real 3, copiar no script. Aqui eu tenho a possibilidade de alterar espessura de linha, alterar cor, contínua, tracejada e por aí vai. Tamanho de fonte, posição, script, aquela coisa toda.
um campo dessa da abertura soldando esse diário. Rodando a aplicação. Olha lá. Presta atenção. Calma aí, ó. Vai aparecer, vai aparecer. Tá em 0. Voltou para 0 volts. Aí. Mano, soldado esse diário morrendo não dá não. Não dá para saber, né? Então vamos lá. É literalmente 2 frames, né? Não dá não. Tela 3. Vamos colocar esses quadros lá para a gente poder acompanhar. Tudo torto, professor. Vamos fazer o alinhamento. Esse eu alinho à esquerda. Esse eu alinho à direita. Esse aqui a gente alinha no olho. Percebam que de 1 em 1 essa autossimulação ela tá bem lerdinha, né? Vamos pôr de 16 em 16. Você vai reagir à abertura com... Quer não? Vai reagir à abertura com alveolados? Essa pena ficou escura, né? Para enxergar, vamos mexer nessa pena verde aqui. Ah, tá. Colocar um branco. Então, não que seja abertura. Contínuo. Você vê a verdadeira abertura. Espesso. Mexe com essa. Agora sim, dá para ver melhor. Então, ó, a escala vermelha vai vir do 0 ao 100. A escala amarela vai vir do 0 até o 20. E a escala branca vai vir do menos 15 até o 75. A segunda abertura de mapa saco. A segunda abertura de mapa saco. A gente foi a primeira a se retornar. Por que a gente chama de gráfico de tendência? Porque você está olhando a reta, ó, qual que é a tendência? Não é continuar subindo? Qual é a tendência? Não é continuar subindo? E vice-versa. Para todas essas variáveis. Essa. Ah, mas eu quero alguma coisa mais detalhada, professor. Tá bom. Então a gente tem que vir aqui Mano, e aumentar eu não botei no começo. o tempo e reduzir o tempo. Então, quanto maior é o tempo daqui de baixo, mais precisa vai ser a leitura, a plotagem do gráfico que você pode interpretar aqui. A hora que você viu que está rodando, aí você pode caminhar para o randômico. Mano, olha essa cena, olha essa cena. Ó, de repente 10 minutos ficou muito ruim esse tempo. Então você vai ajustando, pessoal, de acordo com o que você achar interessante, de acordo com o que fica melhor expresso.
Bota aí a engine de Visual Particulars. O Instagram não tá no foco. Ok? Dúvidas? Comentários? Sem dúvidas. Detalhe, tá? Ó, ele está escrevendo uma tendência aqui. Certo? Se eu trocar de tela, tenho outros dados aqui. Se eu voltar para a tela principal, tendência sumiu. Por quê? Tempo de dado, tempo real, somente quando a tendência está no topo. Se eu quiser o histórico, eu tenho que configurar uma consulta aqui no caso. E aí eu tenho que dizer, olha, use um banco de dados em determinado lugar para guardar as informações e assim por diante. Tá? Então, isso aqui também faz parte de uso avançado, não vou entrar nesse mérito não. Você vê que ó, aí ele perde toda a referência vai embora. Cadê essa? Cadê essa? Tranquilo, interessante. Tranquilo, professor. Tá vendo? Ó, como eu mudei o tipo de tela, configurando o dado histórico, agora eu posso trocar e voltar que eu não perdi a plotagem que está feita. Dúvidas, questões, comentários? No dúvidas, no questões, no comentários? Sem dúvida, professor. Mais do que isso, a gente já começa a visualizar aí um conteúdo avançado de programação de sistema de supervisão. O que eu chamo de conteúdo avançado? Estou falando de script de programação. Eu estou falando de blocos de funções. Eu estou falando de uns negócios aí que realmente a gente precisaria de mais tempo para poder estar trabalhando. Tá? Então, mas com essa base aqui, eu acho que vocês já têm condições aí de pegar um material de internet e começar a trabalhar com outras ferramentas. Essa mecânica, né, de tag, de drivers de tag de tela, não muda. Né? De um fabricante para o outro, praticamente vai ser sempre a mesma coisa. Qualquer fabricante de supervisão que você buscar, você vai ter que ter essa sequenciazinha, né, de configuração de driver, de tag e de tela. Um dado que vai agregar aqui para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. Tá?
eu não tenho um ModSym ou um ModScan para rodar no meu momento aqui no caso. E mesmo assim eu preciso fazer um teste da minha tela. Eu posso criar o que eu chamo de tag demo. Então eu acho que isso aqui é legal, é pertinente a gente falar a respeito. Está aqui, ó, tag demo. Então cadê o meu tag demo? Está aqui, ó. Ah, manteve o nome, por isso que está aqui, demo. Esse tag demonstração, ele te permite fazer o quê? A simulação de uma grandeza como se eu estivesse trabalhando com uma leitura externa. Então esse dado que eu estou lendo externo pode ser do tipo randômico, ó, pode ser do tipo onda quadrada, pode ser senoidal, dente de serra crescente, simétrico ou decrescente. Ok? Vamos colocar o senoidal aqui que é bonitinho, de 0 a 60. Vou colocar aqui. De menos 10 a 60. A cada 100 milissegundos. Ok? Então o que eu fiz? Eu configurei uma senoide para ser apresentada de menos 10 a 60 graus com incremento de 1 a cada 100 milissegundos. Então eu posso agora inserir aqui uma nova pena. Vamos chamar aqui de pena demo. Essa daqui é a temperatura. Essa daqui é a volts. E essa aqui é a PSI. Vamos engrossar isso aqui para facilitar a visualização. E aqui eu vou chamar o tag. Qual tag? O tag demo que eu configurei. Tá? Fecho, coloco para rodar. Então tá aqui, ó. Olha o tag demo aqui acontecendo. Tudo bem? Então, mesmo que eu cancele a conexão aqui, ó. O tag demo continua trabalhando. Eu estou sem conexão com o ModSym. E o tag demo continua a operar. Vou lá no Organizer. Vou colocar um tag randômico. Põe para executar. Ele está oscilando numa variação não simétrica. Ele vai escrevendo todo e qualquer valor. Ah, não quero mais também o modo randômico. Eu quero onda quadrada. Quero um sinal digital. Tá aí, ó. Menos 10, 60. Menos 10, 60. Praticamente está pintando o gráfico aqui. Tá? Então, mesmo que você não tenha um ModSym trabalhando, você tem a opção aí de trabalhar graficamente com grandezas dentro do sistema de supervisão. Certo? Dúvidas, senhores?
Aqui não, professor. Carlos, Guilherme, André, Rodrigo, Douglas, Leonardo. Eu não, sem dúvidas. Difícil? Então, professor, eu fiquei logado aqui, mas eu não consegui acompanhar, porque eu estou no trabalho. Mas assim que possível, eu já assisto a aula já. E se eu tiver alguma dúvida, eu te mando no chat, ok? Ok. Bom, vamos lá. Vou até deixar gravado no final da aula aqui, para que não haja nenhum problema conversando com vocês. Nós temos que fazer mais uma avaliação, encerrando esse conteúdo. Normalmente, né, quando era em laboratório, era uma avaliação prática. Nós dávamos aí um desafio para vocês e vocês tinham que executar em laboratório num determinado tempo. Nesse formato remoto, fica complicado a gente fazer alguma coisa nesse sentido, não é? Mesmo porque não é todo mundo que tem um computador para poder estar trabalhando em casa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Semana que vem, eu vou reservar um período da primeira aula aí para a gente fazer possíveis esclarecimentos de dúvidas, ou seja, venham com dúvidas concretas, e a gente vai fazer uma aula teórica, aí, uma avaliação teórica, sobre todos esses tópicos que a gente tem conversado sobre o sistema de supervisão. Tá? Utilidade, procedimentos, cuidados que eu tenho que ter na configuração. Não vou cobrar nada diferente do que eu não tenha dito em sala de aula. Tá? Do que eu tenha apresentado para vocês nessas aulas aqui. Né? Por exemplo, qual é a sequência correta na confecção de um sistema de supervisão? Né? Quantas vezes eu falei para vocês, pessoal, configura o driver, configura o tag e aí você vai para a tela. Seria uma pergunta pertinente que eu posso fazer para vocês. Correto? Então eu vou precisar sim que vocês revisem esse conteúdo esse final de semana, tirem suas dúvidas, enviem questões via chat durante a semana, porque no dia 18, que é na sexta-feira, é minha última data de envio de avaliação para secretaria. Tá? Nós teremos aí mais 1 ou 2 semanas de aula na sequência, mas o envio de conteúdo ele finaliza no dia 18. Então, por favor, estejam atentos a esses conteúdos. Quem não assistiu os vídeos ainda, assista os vídeos. Façam suas questões, montem seus questionamentos, porque semana que vem a gente vai fazer uma avaliação. Todos cientes? Sim. Algum comentário, alguma coisa, antes que eu finalize a gravação e poste esse conteúdo aqui para vocês? Senhor, eu tenho, posso falar? Tenta falar, deu uma picotada, vamos ver se aparece aqui. Diga lá. Douglas, tua comunicação está pipocando, eu não consegui te ouvir. Se você conseguir escrever, é melhor. Alô? Seu cachorro eu consigo escutar. Então, professor, é o seguinte, até como modo da gente, da turma inteira, né, eu acho interessante, para a próxima aula, até essas questões que você pediu para 15 dias atrás, para a gente estar fazendo, né, eu consegui fazer hoje, daqui a pouco eu vou enviar, se também seria um modo de fazer uma correção antes da prova, alguma coisa desses questionamentos, porque não sei se eu interpretei mal, ou talvez até os colegas aí podem dizer, teve algumas perguntas um pouco confusas, que eu achei, né, na minha opinião, que teriam a mesma resposta, assim, naquela última atividade que o senhor passou. Então, seria, acho, uma coisa interessante a gente estar fazendo a correção delas na semana que vem, comentando algumas coisas, até para sanar a dúvida, né, para ver se não foi, tipo assim, no meu caso, né, mal interpretado alguma questão que
por exemplo, eu achei que teve a mesma resposta para 2 questões, a 5 e a 6. Não sei se eu interpretei errado ou se ou a forma da resposta seria a mesma para as 2 perguntas, só que de uma maneira diferente, entendeu? Deixa eu só dar uma olhadinha no negócio aqui, só um instante. Nós estamos falando do questionário. Questionário das 6 questões que você passou 15 dias atrás. Que era para entregar amanhã, no caso, é isso? Isso, daqui a pouco eu já envio, já que ele está pronto. Deixa eu ver aqui. Vantagens da aplicação de sistema supervisório, um sistema escada, pode, tal. Esse questionário aqui, não é isso? Então, o que a gente fica complicado, por exemplo, aqui, ó, eu tenho até o presente momento 6 respostas colocadas aqui. Vamos abrir aqui como é que estão esses questionários aqui. Já estou vendo que tem um problema de acionamento aqui. Cadê? Habilitar edição. Então vamos lá. Conforme previsto, o que é o problema que a gente encontra quando faz isso aqui? Que venha a ser uma HM. Ponto. Agora eu consigo ler. E aí a gente pergunta no início da aula, ficou alguma dúvida referente à aula anterior? Ninguém fala nada. IHM é uma interface entre o processo e o operador, facilitando a comunicação de ambos. Está aqui, ó. Pertinente. Não consegue definir isso daqui em cima de uma resposta que foi colocada? Descreva em sua opinião as principais vantagens no uso de IHMs nos processos de automação industrial. Professor, Rapidez, eu acho que essa daí não é custo. atividade. Oi? Eu acho que essa não é atividade de 15 dias atrás, não, que ele tava falando. Não é essa daqui que ele está falando? Não, de HM não. A de 15 dias atrás é uma que pede a sequência básica, pede os tags, a função do N1, N2 e o N4. Então não é essa daqui, não. Mas o grande Isso. complicador, mas essa daqui vai servir de exemplo, porque essa daqui já venceu o prazo de entrega, certo? Vamos Certo. lá, ó. Relacionar e justificar com suas palavras 3 aplicações específicas em HM. Ponto. Só que aí vocês vão deixar para data da prova tirar dúvida? Não. Data de prova não é para esse tipo de esclarecimento. Não é para uma data de revisão. Data de prova é data de prova. Data de prova, a dúvida que eu digo é o seguinte, professor, quando você comentou sobre
a configuração do driver, por que eu uso no N2 o operando número 8? Isso é uma dúvida pertinente que eu posso até esclarecer no dia. De onde que veio esse operando 8 que eu não consegui? Eu não enxerguei de onde você tirou essa referência. Isso é uma dúvida que eu posso esclarecer na data. Agora, isso daqui, pessoal, vocês têm uma videoaula gravada com os comentários, vocês têm um conteúdo em PDF que foi disponibilizado para vocês. Eu não aceito um ponto como resposta. Não dá para aceitar um ponto como resposta. Foi passado para a gente, professor? Essa que você está mostrando aí ou é só exemplo? Não, isso daqui ó, é resposta do quarto Z. De HM? Quarto Z, tá aqui, ó. 20, data 10. Que data é essa aí? 23 do 10? É do ano passado. Isso aqui é do ano passado. Ah, entendi. Porque essa daí eu não fiz, não. Isso aqui é do ano passado. Eu não ia ser sacana e mostrar o de vocês explícitos aqui. Eu estou dizendo o seguinte, isso aqui eu não aceito. Esse cara aqui é reprovação. Aqui, ó. Não estou lembrado. Esse tipo de questionamento, a gente não tem como eu fazer isso aqui no dia da prova. Vocês têm que me procurar ao longo da semana. No dia da prova, não tem como fazer essa revisão aqui. Aí fica fácil, o conceito não fixou. Não, professor, desculpa interromper aí, mas a questão que eu falei é a seguinte, por exemplo, eu vou voltar um pouquinho atrás. O senhor deu a primeira prova aí, anulou, se eu não me engano, 6 questões, né, da primeira prova. Tá meio incoerente, né? Algumas respostas, algumas perguntas, né? Ficou meio assim. Tinha um conteúdo lá de indevido, vamos colocar assim. Certo. Então, aí, baseado nisso, uma coisa que pode ter acontecido, não só comigo, como com outras pessoas também, ou não sei também, porque eu não vi a minha prova em questão, né? Minha prova em si. E baseado nas questões de 15 dias atrás, pode ser que caia no mesmo conceito. O que eu estou querendo dizer é que, acompanhando uma correção, por exemplo, na pergunta 5 e 6 de 15 dias atrás, para mim é a mesma resposta. Entendeu? A pergunta é um pouco diferenciada, mas é a mesma resposta. Pode ser que no conteúdo da prova pode ter acontecido a mesma coisa. Uma pergunta que foi anulada, eu posso ter respondido de um jeito, que uma pergunta que seria certa acabou sendo errada, entendeu? Ou vice-versa. A pergunta que foi certa em outras... A resposta foi certa em outras questões que teriam o mesmo sentido, por exemplo, entendeu? Só que uma pergunta num sentido diferente. É isso que eu estou querendo dizer. É a que vence amanhã... Para mim, a resposta da pergunta 5 e 6 da atividade de 15 dias atrás teria a mesma resposta. É da atividade que vence amanhã, é isso? Isso, da atividade que vence amanhã. É nisso que eu estava falando de fazer uma correção. Eu prefiro fazer esse esclarecimento hoje. Não em questão de tirar dúvidas baseado na prova, mas em questão de... Isso é uma dúvida que pode ter acontecido lá na primeira prova também, entendeu? Vê se é esse daqui. É esse aqui que você está falando. Isso mesmo. A dúvida está na 5 e na 6? Isso. Quando preciso fazer a leitura de uma variável, de um CLP ou de um simulador, qual tipo de tag que eu preciso criar de acordo com o sistema que vimos em aula? O tag PLC? Tag PLC. Qual o tag deve ser criado quando preciso efetuar cálculos para transformar a leitura decimal de uma variável para uma notação na unidade de engenharia de uma determinada grandeza física? O tag expressão. Tag expressão. Não é o mesmo. Então foi só erro de interpretação da minha parte, entendeu? Era isso que eu estava querendo entender. Esse aqui é o tag expressão. Vamos lá. Novo tag. Os tags que nós usamos. Tag PLC. Cria uma variável conectada ao equipamento externo. Tag expressão. Cria uma variável com valor calculado. E hoje eu apresentei para vocês. Tag demo. Cria uma variável que simula variação de valores. Correto? Não é a mesma resposta. Não, eu não consegui acompanhar a aula de hoje, mas então eu confundi mesmo o sentido das perguntas, né? Confundiu. Se fosse a prova hoje, você teria errado já essas duas questões. Ou uma delas, pelo menos.
Ah, foi a 5 no caso, que eu coloquei as duas como tag de expressão. Tá. Não a 5 eu vi agora que a resposta é tag PLC e eu coloquei como tag de expressão na resposta. Ainda bem que eu não enviei, vai dar tempo de consertar isso. Mais alguém ficou com alguma dúvida em cima disso daqui? Então tá bom. Esclareçam as dúvidas, mesmo posterior a formulário escrito, durante a semana. Volto a dizer, esclarecimento de dúvida em dia de prova é... Como que eu acesso o bit tag dessa informação? Tá aqui, você clica aqui, bit tag dessa informação, de acordo com o número de bits que você está usando. Isso é uma dúvida que eu posso esclarecer na prova. Ah, como é que você configurou o alarme mesmo, professor? Ah, eu vim aqui, fui para a página de alarme e habilitei valor, grandeza, esse tipo de coisa. Isso eu posso esclarecer. Professor, explica o conceito de sistema de supervisão. Cara, não tem como. Nós gastamos aí quase meio curso para explicar esse conceito desse tipo de coisa. Vocês conseguem entender o que é a diferença realmente de uma pergunta pertinente e de coisa que já foi passado para vocês, que está lá na aula gravada, que tem conteúdo gravado, tem conteúdo disponibilizado para vocês? Né? O meu conceito de esclarecimento de dúvidas são dúvidas pontuais. Não é a revisão do curso inteiro em 1 hora ou em meia hora de aula que a gente consegue fazer. Não dá, nem que eu quisesse. Eu não consigo revisar o bimestre inteiro em 40 minutos de aula. Não dá. Talvez eu até faça em 40 minutos de aula. Ó, tudo que a gente viu esse semestre está aqui. Ó, pá, 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 pá. Você não vai absorver nada. Não vai fazer a função. Então, realmente, eu preciso que vocês estudem o conteúdo. Ok, Douglas? Mesmo que esteja trabalhando, dá uma olhadinha. E reserva um tempo para mim na sexta que vem, né? No teu horário de janta, alguma coisa do tipo aí. Não sei como é que você vai fazer. Para as atividades, eu não vejo problema nenhum em deixar um conteúdo e deixar aí 15 dias para vocês me entregarem, final de semana, esse tipo de coisa. Mas a avaliação é complicada. Porque aí, para ser justo, eu posso fazer outro horário? Pode, só que aí eu vou ter que te dar outra avaliação. Eu não posso dar a mesma avaliação que os demais meninos. Ok? Então, excepcionalmente, na próxima sexta, eu conto aí com você aí, pelo menos a partir das 7h30. Beleza, professor. Obrigado pela dúvida aí, esclarecida, né? Foi mais erro de interpretação mesmo. Não, tô aqui para isso, cara. Enquanto horário de aula, eu tô aqui para isso. Na verdade, toda sexta-feira eu tenho que estar aqui até as 10h30, no mínimo. Certo. Né? Então, segue o jogo. Não, beleza. Eu agradeço mesmo o esclarecimento tudo, né? Mas eu fiquei meio confuso nessas duas questões aí, Sem que eu problema. achei que era mesmo. Sem problema. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Vou finalizar a gravação então. E aí eu vou subir no vídeo enquanto a gente finaliza a aula.